Amém, jovens? Jesus é o Senhor. Bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Avança Jovem. Nós, com muita alegria, recebemos vocês para esse momento especial, né? O Senhor quer falar muito conosco. Nesse ano, nós passamos por muitas dificuldades, mas o Evangelho não parou. O Senhor continua avançando por meio de nós, o Senhor continua avançando por meio dessa ferramenta que é o Avança Jovem, né? Senhor Jesus, o Senhor nos deu o encargo de ainda utilizarmos da melhor forma as mídias sociais. Você também nos mostrou ainda a importância da comportagem dinâmica ainda no viver do jovem, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Graças a Deus por essas muitas experiências que vivemos esse ano. A cada dia que passa, irmãos, a volta do Senhor está mais próxima. E nós não podemos perder tempo. Vamos nos engajar nesse projeto. Vamos crer na palavra profética. Vamos crer no que o Senhor tem falado para nós. Jesus é o Senhor. Desfrutem dessa palavra, desfrutem dos testemunhos, desfrutem do que os irmãos vão falar para nós, porque certamente será uma palavra cheia de vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Amén, hermanos. Oh Señor Jesús, mi nombre es Magali, soy de Santa Rita, Paraguai, e vou tentar falar em português, amém? Eu quero contar a minha experiência com os jovens nessa quarentena. Nesse período de pandemia, eu e a minha família viemos para a chácara, que fica na outra cidade. Já ouvindo muitas mensagens falando que a gente está na última hora e participando muito do Avança Jovem online, surgiu um sentimento dentro de mim e da minha irmã de ganhar jovens para Deus nessa localidade. E a gente aproveitou esse tempo de praticar o que os irmãos estão falando do Avança Jovem. No começo, fizemos a lista dos jovens que nós conhecíamos e nessa localidade, mas eles não conheciam a vida da igreja. E na primeira reunião que fizemos do Avança Jovem, só apareceram 5 jovens. Senhor Jesus. E a gente foi orando mais, jejuando, tendo mais intimidade com Deus. E graças a Deus, em menos de 2 meses, apareceram muito mais jovens. Senhor Jesus, graças a Deus, que estão participando com nós. Isso é um privilégio para nós e eles estão muito animados, muito encorajados nas coisas de Deus. E além disso, um desses jovens vai se involucrar no comportagem dinâmico, Senhor Jesus. E a nossa meta é alcançar mais jovens nessa localidade, para ser testemunho e, por fato, expandir por outras cidades que estão ao nosso redor. Eu encorajo vocês, jovens, a aproveitar o tempo, o lugar que a gente está, para levantar jovens. Não importa se estamos 2 ou 3 jovens, se somos obedientes a Deus, Ele abençoa. E o tempo está próximo, vamos apressurar a volta do Senhor. E a chave está estar no Espírito e ser cheio da palavra. Vamos ser simples e obedientes à palavra profética, porque é aí que o Senhor abençoa e honra nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém. Estamos passando por esse momento de muitas dificuldades em meio a essa pandemia, todas as restrições que foram impostas a nós, como toda essa sociedade. Nós passamos um tempo em casa, mas essa situação não pode barrar o avanço do Evangelho. Nós temos visto que diversas igrejas têm se movimentado e o Avança Jovem, da mesma maneira, não pode parar, como não parou. Nós passamos sim por alguns momentos até nós nos adaptarmos um pouco com um processo de recuperação espiritual que o Senhor nos deu. Nós antes estávamos preocupados em fazer muitas coisas para o Senhor, mas hoje o Senhor agora está nos ensinando a servir no descanso, mesmo em meio a tantas dificuldades na área da saúde, na área financeira que muitas famílias têm passado, muitos irmãos têm passado, por dificuldades de mortes de pessoas próximas por meio dessa pandemia, mas o Senhor, Ele ainda assim, Ele quer avançar por meio de cada um de nós. E todos nós, você é um escolhido, eu sou um escolhido para fazer essa obra. Então o Senhor escolheu os jovens para fazer parte desse exército.
nessa pandemia o Senhor nos mostrou novas ferramentas. Nós estávamos muito acostumados a fazer as coisas, nós estávamos muito preocupados em fazer coisas e às vezes nós não estávamos atentando para a real vontade do Senhor. E por isso o Senhor nos deu essa pandemia, não só como para ver dificuldades, nós não precisamos ver só os problemas que isso trouxe, nós precisamos ver o avanço que Deus quer fazer na nossa vida, o avanço que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida e na vida das pessoas, na vida de outros jovens. Ó Senhor Jesus, o Evangelho não pode parar, jovem. O Evangelho não pode, ele não vai parar. Por isso nós precisamos estar juntos. Porque se eu não me dispor, o Senhor vai ter que levantar outro. E eu não quero ficar de fora. Também sei que você não quer ficar de fora. E nessa pandemia agora, como foi falado, o Senhor levantou novas ferramentas, como reuniões digitais pelo Zoom ou qualquer outro aplicativo, lives, os GFCMs digitais, leitura da Bíblia por meio do seu celular, encorajamento, ligações, chamadas de vídeo, tantas outras oportunidades que o Senhor está nos dando. Não vamos parar. A seguir vão ter testemunhos de igrejas, de jovens que se dispuseram, que não aceitaram ficar parados. Não aceite, jovem, você ficar em casa. Não aceite simplesmente você não fazer nada. Tome atitude. O Evangelho não vai parar. O Evangelho nunca vai parar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter essa disposição para trazer o Senhor de volta. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Mas para isso eu preciso ter uma atitude. E além disso, nós também precisamos tomar posse de outro encargo, porque o Senhor está dando um sentimento mais forte, que é a comportagem, que vai ser falado mais na frente. Senhor Jesus. Então, jovens, esse é o sentimento para vocês terem agora, os testemunhos, os vídeos, as fotos que vão ser passadas. É para que você possa ser encorajado. Não fique quieto. O inimigo quer te deixar parado. Ele está usando essa pandemia, está usando essas tantas informações que estão chegando a nós para nos abalar. Mas nós não podemos, porque nós temos o Senhor. Nós precisamos estar conectados. O irmão Pedro tem falado muito isso. Estamos conectados com Cristo, em plenitude. Precisamos ter a plenitude com Ele, entrar em outra dimensão, outra esfera. Não precisamos olhar mais para as dificuldades, porque o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está conosco. Não tema, jovem. Não tema essas dificuldades. Saia do seu lugar, saia da sua condição. Pregue o Evangelho, cuide de pessoas, saia para a comportagem. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe e que você possa ser muito encorajado. Aleluia. Ó Senhor Jesus, olá irmãos, eu me chamo Luiz Henrique, sou da localidade aqui de Marabá, Pará, e hoje eu venho contar um pouco da minha experiência com o projeto Avança Jovem. Eu fui ganho para Cristo por meio das literaturas da editora Árvore da Vida, que despertaram um grande desejo no meu coração de saber quem estava por trás daquela literatura, até que eu conheci o Instituto Vida para Todos no YouTube e fui acompanhando as mensagens que lá eram liberadas. Nesse momento eu tive um grande desejo no meu coração de buscar os irmãos da minha localidade para poder se reunir com eles. Mas como se tratava do período de pandemia e afastamento social, nós tivemos que contatos pelo WhatsApp, até que eu fui inserido no grupo de jovens aqui da minha localidade. Fui muito bem recebido e acolhido pelos irmãos aqui da minha localidade, e a partir desse momento nós passamos a ter reuniões praticamente diárias pelo aplicativo Zoom, fazendo leitura da Bíblia, e também assim como nas reuniões de jovens. Eu fui ganho grandemente nesse momento para Cristo, pois eu pude perceber aqui na igreja como a igreja é o corpo de Cristo, né? E a unidade que nós temos e como nós somos encabeçados por Cristo aqui. Ó Senhor Jesus, também posteriormente tive a oportunidade de fazer minha primeira comportagem. E minha primeira comportagem foi um momento inesquecível na minha vida, onde eu tive a experiência de orar por pessoas e perceber o quanto as pessoas estavam necessitadas, né? De receber uma oração, de ouvir a palavra do Senhor. E também eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos, que foi uma família que eu me deparei na reportagem, onde eles se depararam comigo, perguntei se poderia orar por eles, orei pela família deles, e eles falaram para mim que eu falei que tínhamos literatura, né, da editora, literatura cristã, até que ele falou para mim que rodou a cidade praticamente toda procurando literatura cristã, mas nada se adequava ao que ele queria. Ele queria um livro que tivesse um estudo bíblico,
e que no final tivesse perguntas. E o livro justamente que estava na minha mão era o Alimento Diário. Aí eu falei, o livro que você está procurando é esse. Foi por esse livro que eu fui ganho para Cristo. E ele, nesse momento, ele adquiriu 3 Cristos, irmãos. Então esse é meu testemunho, a minha experiência com o Projeto Avança Jovem. Eu sou muito grato ao Senhor e sempre que eu tenho oportunidade eu convido alguns amigos e irmãos propriamente da igreja para invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque quando invocamos o nome do Senhor nós temos acesso ao Espírito Santo e isso modifica o nosso dia. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos. Amém, jovens. Jesus é o Senhor. Eu me chamo Esther Fontenelle, sou da cidade de Caxias, no Maranhão. E aqui nessa cidade, o Senhor tem nos dado um projeto que é de um grupo de leitura. Esse grupo de leitura, a ideia dele surgiu porque no comecinho do ano, em janeiro, nós fizemos um Avança Jovem aqui na cidade e foi muito bom. Nós tivemos a presença de vários jovens, irmãos de outras cidades vieram para nos ajudar. Foi o nosso primeiro Avança Jovem, nós estávamos dando início aí a essa carreira quando nós estávamos cuidando dos jovens naquele trabalho intensivo. Veio a pandemia, veio o isolamento e aí nós ficamos, Senhor, como nós vamos fazer, né? Como proceder? E aí o Senhor nos deu esse grupo de leitura. Esse grupo de leitura foi o quê? Nós chamamos os nossos jovens que reuniam, colocamos num grupo para desfrutar e para ler livros juntos. E aí nós começamos a convidar amigos nossos, né? Ei, eu tenho um grupo ali de leitura, se você quiser participar, a gente está desfrutando, a gente está lendo juntos. E aí nós começamos a adicionar vários jovens e o grupo foi crescendo e hoje em dia nós temos mais ou menos 30 jovens no grupo, sem contar os jovens que não participam do grupo, mas que também desfrutam conosco. E nesse grupo, a procedência, a gente pega o livro e aí a gente coloca todos os dias um tópico do livro para estar desfrutando juntos. E aí a gente lê, cada um lê na sua casa, manda um áudio compartilhando, uma mensagem, alguns mandam vídeos e todos os dias, na parte da noite, nós fazemos muitas chamadas com 3, 4 jovens para estar lendo o livro e o alimento diário. E aí nós temos feito várias chamadas todos os dias com vários jovens e os jovens têm amado essas chamadas e têm lido e desfrutado do livro. E aí agora, ontem nós terminamos o livro Vem Agora e Eu Te Enviarei por meio desse grupo. E nós tivemos uma reunião de encerramento, na qual, no dia da reunião, pela tarde, nós entregamos algumas lembrancinhas, que foram essas aqui, que foi uma coisa muito simples, é um lápis decorado, um pedaço de bolo dentro, e nós fomos na casa dos jovens, nós entregamos para eles, nós os visitamos, e eles se sentiram tão acolhidos, tão abraçados, e foi tão gratificante ver o sorriso no rosto deles, de termos lembrados dele, porque o Senhor lembrou deles. Ó Senhor Jesus, e aí nós entregamos essas lembrancinhas, fizemos a reunião, tivemos louvor, tivemos palavra, tivemos uma gincana para tornar uma coisa assim dinâmica para o jovem e todos eles amaram, já não podem esperar para a segunda reunião e nós já vamos começar outro livro e que o Senhor continue nos abençoando nesse projeto nessa cidade. Amém. Amém, irmãos? Meu nome é Rafael e eu sou aqui da igreja em Caxias, no Maranhão. Como vocês acabaram de ver através do compartilhar da irmã Esther, e mesmo em meio a toda essa situação de isolamento social, dificuldade de reunir, tendo em vista a pandemia, o Senhor ele não parou, ele continua avançando. Por meio do projeto Avança Jovem, aqui em Caxias, mesmo após o início do ano, depois a gente fazer um grande evento, um grande encontro aqui com os jovens da nossa cidade, onde tivemos um número grande, expressivo de convidados. Os irmãos estiveram conosco, os jovens ali empenhados, desfrutando, preparando tudo. Aí veio a pandemia e a gente se perguntou, e agora, como fazer, como continuar cuidando das coisas do Senhor, como continuar cuidando dos jovens? Mas através dessa experiência que os adolescentes tiveram, que os jovens tiveram, o Senhor pôde continuar avançando. Através dos grupos de leitura, através das lives pelo Instagram, o Senhor continuou cuidando da gente e a gente também continuou cuidando das pessoas. Esse grupo de leitura, como a Esther acabou de compartilhar, ele agregou muitos jovens, muitos convidados, os amigos dos jovens que já reúnem com a gente, os amigos dos adolescentes que já fazem parte do projeto Avança Jovem Caxias, puderam receber também essa palavra, ter essa oportunidade de também desfrutar do Senhor. E graças ao Senhor, durante esses 5 meses de
isolamento social, em nenhum momento, em nenhum dia o Senhor nos abandonou. Essa jovem que compartilhou, a irmã Esther, ela só tem 17 anos. Os jovens que estão servindo aqui em Caxias, na verdade eu costumo dizer que são jovens e pré-adolescentes. Ontem nós fizemos um evento aqui, tinha 23 pessoas logadas no grupo, mas em alguns celulares tinha 3, 2 pessoas, 4 pessoas, então foi um evento com mais de 30 jovens. E assim, o Senhor pôde nos abençoar. Assim, eu fiquei maravilhado, irmãos. Quem organizou todo esse evento foram adolescentes de 14, de 13, de 12, de 15. Acho que o que tinha mais idade lá era a Esther com 17. Então, assim, isso surgiu no coração deles. Foram lá, visitaram os jovens, prepararam essa lembrança aqui. Eles só tiveram comunhão. Irmãos, a gente está com esse sentimento. Eu não amém, é isso aí. É isso que o Senhor quer fazer. Irmãos, isso é o Avança Jovem. É pegar a oportunidade que o Senhor está dando, ter entusiasmo, ter proatividade, ter interesses na coisa do Senhor, ter interesse em promover aquilo que os apóstolos estão falando, aquilo que a palavra profética está nos mostrando, receber essa orientação e logo pôr em prática. Não importa se na sua cidade tem 2, se tem 5, se tem 10, o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar os jovens aí na sua cidade. E dentro desse grande projeto do Senhor, está aí o Avança Jovem. Algo que não é separado da igreja, mas é um projeto que o Senhor nos presenteou. Assim, a igreja em Caxias foi presenteada com esse projeto e hoje a igreja vê os seus jovens, os seus adolescentes desfrutando, compartilhando, pregando o evangelho e cuidando uns dos outros. Isso é o Avança Jovem. Jovem cuidando de jovem, adolescente cuidando de adolescente, claro, encabeçado pelos irmãos, encabeçado pela palavra profética. Não há mais tempo a perder. Os dias estão sendo abreviados. Jovem, você está na faculdade, está na escola, está trabalhando, encontra um tempo para o Senhor e vem praticar aquilo que Ele está nos orientando. Porque é hora de perseverar, é hora de praticar. Avança, jovem. Graças ao Senhor por esse projeto. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Graças a Deus pelas palavras que temos recebido esses últimos dias, nesses últimos finais de semana. O Senhor realmente tem falado palavras maravilhosas, palavras de direção, palavras de visão, palavras de encorajamento, palavras de reconciliação e também palavras de alerta, mostrando-nos que a volta do Senhor está muito próxima. Então, nós precisamos reagir em meio a tanta palavra que o Senhor tem dado para nós. Em Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36, o Senhor viu as multidões e elas estavam nessas situações de aflições. E o Senhor teve uma reação interior. Ali fala que Ele se compadeceu dessas ovelhas, desse povo. Senhor Jesus, amado jovem, nessa pandemia trouxe mais aflições às pessoas. As pessoas estão exaustas, assim como ovelhas sem pastor. Deus quer levantar eu e você nessa geração, para que nós possamos ser essas pessoas que se compadecem desse povo. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê esse coração de nos compadecer das pessoas. Por outro lado também, nós temos recebido palavras de alerta, nos mostrando por meio dos acontecimentos que a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos no final dos terceiros 2000 anos. Nós sabemos que o 7º ano
é o ano do descanso, é o ano do reino milenar. E nós já estamos nos anos finais dos terceiros 2000 anos. As profecias, os acontecimentos políticos, religiosos, mesmo os acontecimentos recentes que estamos presenciando ali no Emirados Árabes, no Oriente Médio, nós vimos que tudo isso está relacionado à proximidade da volta do Senhor. Foi nos lembrado esses dias a porção de Mateus 24:32, que nós deveríamos ficar apercebidos, ficar atentos, que quando a figueira, ali representada por Israel, começasse a brotar os seus ramos e as suas folhas, ali estaria próximo ao verão. Nós sabemos que Israel, desde o primeiro século, passou por um período de inverno, ou seja, é o período onde as folhas das figueiras murcham, até 1948. Mas em 1948 Israel é reconhecido como nação. Isso significa que essas folhas já brotaram, está próximo ao verão. Esse verão representa o reino. Aleluia! O reino de Deus está próximo. Por isso nós precisamos ter uma atitude diferente. Como é que nós reagimos? Como é que nós encaramos essa situação? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ali fala que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam. Pelo contrário, ele é longânimo, esperando que todos se arrependam, ou seja, que todos nós nos reconciliemos com Deus, que todos nós nos reconectemos com Deus. O versículo 12 do mesmo capítulo também nos mostra de que maneira nós temos que encarar a vinda do Senhor. Aguardando de uma maneira passiva, vivendo a nossa vida, cuidando das nossas coisas? Não, jovem. Deus deseja que nós não só aguardemos sua vinda, mas que nós também apressemos a sua vinda. Aleluia! Esse apressar a volta do Senhor está relacionado à pregação do Evangelho do Reino. O que vai determinar que os demais acordos, o acordo de paz, a construção do templo, que vai determinar que essas demais profecias se cumpram, é a pregação do Evangelho do Reino. Mesmo que esses dias nós vimos acordos preliminares entre Israel e países dos Emirados Árabes, ainda são acordos preliminares, faz parte do processo. Mas o que realmente vai determinar o cumprimento das demais profecias é que o Evangelho do Reino precisa ser pregado em toda a terra habitada para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Por isso que nós queremos convocar você. Dentro do projeto Avança Jovem, nós precisamos cooperar com o Senhor por meio da comportagem dinâmica. Graças a Deus, nós temos nossos comportores dinâmicos que têm distribuído muitos livros diariamente. Mas nós sentimos essa necessidade que dentro do projeto Avança Jovens, nós também podemos dar a nossa cooperação. Por isso nós estamos tendo várias comunhões entre a liderança de jovens de todo o Brasil, para nos encorajar a como também os jovens das igrejas darem a sua porção na pregação do Evangelho do Reino, fazendo saídas periodicamente, com metas, aleluia, com encargo, saindo nas cidades, semeando essa literatura. Que o Senhor nos abençoe. Aqui em Foz do Iguaçu e região, nós já estamos tendo essa experiência. O Senhor levantou um grupo de jovens que se apresentou, assim como Salmos 110:3, que se apresentou de uma maneira generosa, se dando ao Senhor, se entregando
para a pregação do Evangelho do Reino. E nós já fizemos 6 equipes, estamos saindo todos os sábados em grupos na nossa micro-região. E nós temos experimentado a bênção do Senhor. Que o Senhor possa encorajar você também, na sua cidade. Tenham comunhão, ore ao Senhor. E o Senhor vai dar um caminho para todos nós. Vamos cooperar com a volta do Senhor. Vamos apressar a vinda do Senhor. Jesus é o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós. Aleluia. Oh Señor Jesús, amén. Señor Jesús, mi nombre es Pablo González. Señor Jesús, estoy involucrando en el equipo de Comportores de Paraguay. Señor Jesús, quería contar un poco mi experiencia. Señor Jesús, yo estaba aquí con los jóvenes, estaba involucrando con la lideranza de la Avanza Joven. Señor Jesús, y un día viene el hermano Walter y ellos estaban yendo en un viaje para salir al comportaje. Y un día él me dice, vamos a salir al comportaje. Señor Jesús, entonces yo tomé también esa decisión, ¿verdad? Hace mucho yo tuve ese sentir también después de salir al comportaje, después de salir a orar por las personas. Y ese día yo tomé la decisión de salir al comportaje. Señor Jesús, y de ese día no me arrepiento de salir al comportaje, de salir a orar por las personas. Porque hoy en día vemos las personas como están sedientas, buscan de la palabra, buscan de Dios. Señor Jesús, y gracias al Señor, hasta el momento, un día pasé 48 libros. Señor Jesús, y toda la gloria y la honra para el Señor, ¿verdad? Señor Jesús, mi objetivo es traer de vuelta por segunda vez al Señor. Y también incentivo a otros jóvenes, a otros hermanos, que realmente puedan salir al comportaje dinámico, por lo menos media hora, por lo menos una hora, salir a orar por las personas y para que puedan realmente experimentar al Señor. Señor Jesús, amén. Amém, jovens. Diante dos testemunhos que nós ouvimos anteriormente, nós percebemos que o Senhor ele está com pressa. O Senhor tem pressa, jovens. O Senhor tem pressa em voltar. E por isso, depois dessas restrições que foram colocadas a nós, o Senhor agora, vamos dizer que ele soltou esse leão da tribo de Judá que existe dentro de nós. O Senhor convocou esse exército. O Senhor está convocando esse exército de jovens santos. Durante essa pandemia, nós ficamos parados em casa, mas nosso trabalho não pode parar. Nós cuidamos de pessoas, vocês viram o testemunho da igreja em Caxias com as lives, cuidaram mais de pessoas de FCM digital e também temos o avanço do evangelho por meio da comportagem dinâmica. É sobre isso que eu quero falar para vocês agora. A comportagem dinâmica é de Deus. O Senhor nos deu esse encargo, o Senhor nos deu para que Ele possa voltar, jovens. Toda essa pandemia, ela tem um culpado. Somos nós mesmos. Se você pregou o evangelho, você é culpado. Se você não pregou, ó Senhor Jesus, se arrependa, levante-se e vá pregar o evangelho. O Senhor está convocando. E nesse período agora, o Senhor nos deu um sentimento de fazermos equipes de comportagem dinâmica para os jovens. Talvez você ainda estude, trabalhe e não tem tempo de sair o dia inteiro. Mas procure os irmãos da sua igreja, una-se a eles, formem equipes. Equipe Cambé, batemos a meta! Ó Senhor Jesus! As igrejas estão formando equipes semanais, quinzenais e mensais. Se você não pode sair todos os dias, você pode sair uma vez na semana. Se você não pode, sair uma vez, 2 vezes por mês ou uma vez por mês. Mas entre na equipe, participe, dê a sua porção. Porque quanto mais você prega o evangelho, mais pessoas são ganhas, mais pessoas são salvas. Nós temos testemunho de jovens que nunca tinham feito comportagem, o Senhor está usando. Eles foram ganhos por meio da comportagem e agora estão fazendo comportagem. Senhor Jesus. Então, jovens, não fique de fora. O Senhor quer te usar. Ó Senhor Jesus, tome posição, avance, levante-se, saia da sua casa, converse com seus pais, siga todos os protocolos de segurança, use máscara, use álcool em gel, mas não fique parado. Una-se a essas equipes que o Senhor colocou para fazer essa comportagem, para orar pelas pessoas nas ruas. As pessoas estão sedentas por Deus.
Tome posição, jovem. Assuma essa responsabilidade, o Senhor quer te usar. E nesse sentimento que o Senhor nos deu de fazer essa união do Avança Jovem com a comportagem dinâmica, também tivemos o sentimento de fazer uma saída inaugural, onde ali 27 equipes saíram para a comportagem, 167 jovens se dispuseram a sair de suas casas para orar pelas pessoas, para semear a palavra. E, ó Senhor Jesus, 905 livros foram semeados em um só dia. Por quem? Por jovens que estavam em suas casas, que não estavam fazendo comportagem, estavam até perdendo seu tempo em redes sociais, em jogos, mas o Senhor deu o sentimento para esses jovens também se unirem a esse exército. E você, na sua igreja, pode também fazer parte disso. Que essa chama possa arder no nosso coração, de orar pelas pessoas, de semear a palavra. Vamos fazer parte, irmão. Não vamos deixar esse fardo somente nas mãos dos comportores dinâmicos de elite. Vamos também fazer parte desse exército. Somos jovens comportores, jovens que batem a meta. Essas equipes, elas têm metas semanais, metas mensais. As saídas, elas podem ocorrer, como já foi falado, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas precisam acontecer. Jovens, vamos tomar posição, vamos assumir o nosso papel de soldado nesse exército, vamos ganhar essa batalha e vamos trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Meu nome é Nina, sou da igreja em Niterói, Rio de Janeiro, e meu coração é de muita gratidão por hoje poder praticar a palavra profética através da comportagem dinâmica e do Avança Jovem. Eu sou casada, tenho um filhinho de 3 anos e meu coração sempre arde quando ouço sobre a comportagem dinâmica. No meu dia a dia, eu sempre busco praticar a comportagem quando eu estou na fono, com meu filho, quando eu estou no Uber. E tenho tido algumas experiências de orar pelas pessoas, de passar kit. Porém, nunca tinha tido experiência em praticar a comportagem dinâmica em equipe, né? Junto com os nossos comportores de tempo integral. Mas graças ao Senhor surgiu a oportunidade através da comportagem dinâmica e Avança Jovem, tendo o encorajamento do nosso amado irmão Rivelino, que nos levou no dia 29/8, e, irmãos, foi algo surpreendente. Eu e os jovens da minha cidade saímos como um exército, um batalhão focados, uma equipe, um ajudando o outro a passar os kits, a bater a meta, tendo no nosso interior a total dependência do Senhor. E ver de fato que a nossa suficiência, ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. A resiliência, ela foi sendo trabalhada em nós pelos nãos que recebíamos e brotava dentro de nós uma ousadia, um sentimento que não vinha de nós mesmos. O cuidado dos jovens que estavam como nossos líderes, né, em cada equipe, nos ajudando, atentos, para não deixar ninguém desapercebido, nos levando sempre a estar com o espírito forte. E realmente, estar debaixo do falar profético é de fato sentir ser a representação do próprio Senhor na terra, indo até as pessoas e orando por elas, passando a palavra do reino. E o melhor,
No momento em que batemos a meta, foi uma explosão. Começamos a pular, a cantar na rua. Irmãos, de fato me fez amar mais a vinda do meu Senhor e sentir que é possível fazer parte do Filho Varão. Hoje não somos mais os mesmos. A nossa casa, ela não é mais a mesma. O sentido do foco na prática da nossa vida, ela mudou. Nosso coração é de levar na próxima vez os que não foram. E assim também toda a igreja. Jesus é o nosso Senhor! Senhor Jesus, aleluia, que alegria, irmãos, podemos participar dessa conferência, que alegria, podemos participar desse aperfeiçoamento. Realmente o Senhor nos ama muito e nos dá essa comunhão, né, esse momento juntos aqui mais uma vez, e espero que você tenha aproveitado, que você tenha desfrutado desse aperfeiçoamento. Mais uma oportunidade, né, que o Senhor nos dá para que nós possamos avançar, para que nós possamos progredir. Senhor Jesus, esse é um sentimento muito importante que tem que estar no nosso coração. É o sentimento de nós sermos pessoas que progridem, nós sermos pessoas que avançam. Certamente todos nós temos dificuldades, temos limitações, mas nós temos o nome do Senhor, temos a palavra do Senhor, temos a comunhão, temos os irmãos que nos ajudam, né? E com esse coração, irmãos, nós podemos progredir, nós podemos avançar. Ó Senhor Jesus, espero que você possa, com todos esses testemunhos que foram passados, todo o encargo que foi passado, também nós temos aqui toda essa semana de conferência, temos mais palavras, mais revelações. É mais oportunidade que nós temos para avançarmos, para progredirmos. Senhor Jesus, o Senhor é presciente, Ele sabe tudo que está no nosso coração. E nós precisamos nos unir a Cristo. Nós precisamos nos conectar com Cristo. Precisamos pedir para o Senhor nos dar esse coração, um coração como o dele. Senhor Jesus, sabemos que o inimigo ataca a nossa mente, ataca de todas as maneiras para nos neutralizar, para que nós não sejamos jovens ativos, para que sejamos até, de certa maneira, mornos, né? Porque enquanto nós estamos mornos, às vezes nós não percebemos, mas nós não temos resultado, não temos progresso, não estamos envolvidos com aquilo que apressa a volta do Senhor. Então esse deve ser o nosso coração, um coração que progride, um coração que coopera com o Senhor. Se nós temos esse coração, certamente o Senhor vai nos dar caminho para nós podermos estarmos envolvidos com a volta do Senhor, para que nós possamos estar crescendo em vida, possamos ter paz, alegria, encabeçamento de Cristo, possamos ter frutos no nosso serviço de jovens, que o nosso serviço de jovens não seja apenas para manter aquele grupo de jovens, mas seja um serviço de jovens para frutificar, para multiplicar, para que mais pessoas conheçam a palavra do reino. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso coração, um coração de renovação, um coração de avanço, um coração de progresso. O Senhor está lá no seu trono, dispensando a sua palavra, abrindo o seu coração para nós. E os apóstolos, os profetas, eles têm trazido para nós de maneira simples as revelações atuais do Senhor, aquilo que está no coração do Senhor. E nós precisamos, irmãos, ganhar essa revelação, precisamos ganhar esse encargo. Senhor Jesus, nós estamos chegando próximos da vinda de Cristo. Esse é um momento maravilhoso, um momento singular na história da humanidade. Está muito próximo, irmãos. Nós estamos vivendo épocas de pandemia, uma época que nunca nós imaginávamos que nós viveríamos. E tudo isso são profecias que estão se cumprindo. E por que essas profecias estão se cumprindo? Porque o Evangelho do Reino está sendo pregado. Ó Senhor Jesus, a igreja está avançando, os irmãos estão se mobilizando. Quem poderia imaginar, irmãos, que nós poderíamos alcançar tantas pessoas todos os dias com oração,
pessoas invocando o nome do Senhor, pessoas recebendo literatura, recebendo essa palavra do reino. Senhor Jesus, pregação do Evangelho do Reino é que vai trazer o Senhor de volta. E o Evangelho do Reino, que é o Evangelho de negar a vida da alma, o Evangelho do crescimento de vida, estão nos nossos livros. Os nossos livros contêm o Evangelho do Reino. Então, quando nós levamos os livros para as pessoas, quando nós levamos o nome do Senhor para as pessoas, nós estamos levando o Evangelho do Reino. Por isso que as coisas estão chegando no fim. E eu, irmãos, quero estar pronto para o fim. Eu quero me preparar para o fim. E eu preciso fazer isso hoje. Eu preciso fazer isso agora. Eu preciso negar minha vida da alma. Eu preciso tomar minha cruz. Não permitir que o inimigo me engane. O inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que apressa a volta do Senhor. Eu quero mobilizar o maior número de jovens possíveis para que nós possamos ser esses, irmãos, que aproveitem essa oportunidade, sermos arrebatados vivos. Ó Senhor Jesus, eu não quero ficar aqui, irmãos, na grande tribulação. Os dias estão próximos, a volta do Senhor está muito próxima. Precisamos estar apercebidos. Quando a gente menos imaginar, quando você menos pensar, um será tomado e o outro será deixado. Eu quero fazer parte desse que será tomado. Quero ser arrebatado para os ares, estar ali junto com todos os vencedores, junto com Cristo. Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui, na época da grande tribulação, como o próprio nome diz, né? Grande tribulação. Grande tribulação. Eu não quero, de maneira nenhuma, ficar aqui. Eu quero me preparar, eu quero preparar outras pessoas, eu quero estar envolvido com a pregação do Evangelho do Reino, levar outras pessoas comigo, encorajar outros jovens. Nós sabemos que cuidar de jovem não é fácil, sabemos de todas as dificuldades que existem para cuidar de jovens, toda a luta, toda a batalha que existe, a batalha espiritual, de oração, de negar a vida da alma, de choro, de consagração, né, de tristezas às vezes, de decepção com alguns jovens. Mas tudo isso, irmãos, é para nós aprendermos lições de vida, para nós dependermos mais do Senhor, para nós amadurecermos, para nós sermos mais resilientes. Quando nós cuidamos de jovens, o Senhor também está cuidando de nós. Nós também precisamos ser cuidados, nós também precisamos avançar, precisamos crescer. E quando nós não cuidamos de ninguém, quando nós não estamos preocupados com ninguém, nosso próprio crescimento também é prejudicado. Quanto mais você se preocupa com as pessoas, quanto mais você cuida de alguém, mais você avança, mais você cresce, mais você amadurece. E esse é o nosso objetivo também. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. E cuidar de outro jovem é muito importante para esse processo do nosso próprio crescimento. Então, quando nós estamos saindo, pregando o Evangelho, procurando outros jovens, e você encontra outros jovens, vai ter que apacentar outro jovem, vai ter que ir na casa dele, e ele não vai abrir a casa para você, e ele uma vez você vai, e você faz uma coisa para ele, depois ele some, né? E vai e volta, e toda essa luta é uma luta. Claro, é difícil, não é muito fácil tudo isso, mas, irmãos, o Senhor prepara uma mesa para nós de alegria. O Senhor prepara uma mesa para nós, porque nós estamos aqui com esse coração de pregar o Evangelho do Reino, de apressar a volta do Senhor, de cuidar de pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos jovens. Queria encorajar cada serviço de jovens que pudesse ter esse coração. Irmãos, é esse coração que vai apressar a volta do Senhor. Pessoas que amam a volta do Senhor. A coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a volta do Senhor. Amar a volta do Senhor é pregar o Evangelho do Reino. É levar livros para as pessoas, é cuidar de pessoas, é apacentar as pessoas. Então nós precisamos estar envolvidos com isso de alguma maneira. Se nós não podemos estar envolvidos de maneira integral, seja parcial, nós temos finais de semana, hoje nós aprendemos a usar as redes sociais, vamos usar para isso. Nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso Facebook, o Zoom, vamos usar tudo isso, irmãos. Vamos falar com as pessoas, vamos ajudar as pessoas. Ó Senhor Jesus, quero encorajar você a que você esteja envolvido com a pregação do Evangelho do Reino. Não vamos ficar de fora disso. Isso é uma oportunidade, é um privilégio nós nos envolvermos com a pregação do Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus, e aquilo que nós estamos fazendo, né, os irmãos já nos apresentaram, é a comportagem dinâmica. Nós podemos, irmãos, devagarinho, comportagem dinâmica, semidinâmica,
uma vez por mês, uma vez por semana, né? Podemos sair, reunir os jovens de maneira desesperada, de maneira cheia de amor, cheia de desespero, cheia de espírito. Pode ser que saiamos meio tímido no começo, meio assim, mas precisamos sair, precisamos levar essa vida para as pessoas. Então eu queria encorajar você que esse semestre você possa se organizar aí na sua igreja, na sua região, para que você possa preparar grupos de evangelização, grupos de comportagem, entregar jornal, orar com as pessoas. De alguma maneira, irmãos, nós possamos ser pessoas ativas. Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês. E esperamos que o Avança Jovem, esperamos que cada serviço de jovem de cada igreja possa progredir. Juntos vamos apressar a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus.